Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, juiz corregedor arbitral internacional, Justiça Paga, na investigação de 196 países, primeiro, segundo escalão do Executivo, Legislativo e Judiciário. São as famosas ORCRIM, que é plutocracia a um pool estabelecido para a extorsão, a chantagem, a atividades opressivas e imorais, criando impostos, criando crime de anatocismo, cobrança de dívidas com juros e sobre juros das cobranças, tudo isso elaborado por um país, sua corte, Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil, o seu corpo de ministros, funcionários públicos, como também o Supremo Tribunal de Justiças, em 27 estados, que lavam o dinheiro de precatórios do planeta. Eles chegam para um príncipe, para um rei, para um presidente: olha, você tem algum papel aí que você quer transacionar, que não tem dinheiro para pagar? Eu me cobro, te pago uma percentagem. Ah, sim, então quanto você tem? Eu tenho aqui 40 bilhões, 50 bilhões. Me manda. Então eles pegam esse dinheiro e pagam a Guarda Revolucionária de terroristas globais e também o narcotráfico global. Então, quando foi elaborada a jurisprudência de todos os acusados que foram submetidos à prisão, chegaram as alucinações que estavam nos autos. O sujeito diz: a lei tal favorece por causa do artigo que foi favorável João contra Miguel e procedeu à soltura deste réu. Ninguém fiscaliza, nenhum juiz tem o trabalho de fazer o monitoramento dos autos. Mas quando você vai ver o que aconteceu com João e com Miguel, não tem nada a ver com o que está exposto para a soltura deste réu. Então nós chegamos a esse patamar no planeta. Ou seja, a palavra e a sentença que dava o juiz, a Suprema Corte, ninguém colocava em dúvida. Pois bem, pasmem, nós pegamos a Europa inteira, pegamos a América Latina, pegamos todo mundo. Então agora todo mundo tem que responder por este crime de alucinações jurídicas. Entenderam? Então o primeiro louco que vai proceder conforme o Busqueta, a máfia italiana, morava no Brasil, casado com uma brasileira, ele confessou. E o Luiz Inácio Lula da Silva vai proceder da mesma forma, porque ele não é o Luiz Inácio Lula da Silva, e ele vai lá entregar todo mundo da Europa. O Biden, que é um ator, o Obama, o Clinton, o Bush, todos, o Kissinger,
todas as fundações, o Jorge Soros, todo mundo. Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência, meu CPF, 510-466-44734. Nos ajudem, por favor. E saiba, esse cara tá preso, o Lula. Tenham uma muito bom dia. Dia 6, meia dúzia, dia 6 de maio de 2026. Eu acordo, durmo, faço relatório. É muito cansaço. Mas hoje é dia 6 de maio, meia dúzia de maio de 2026. Horário 10 horas 04 minutos. Entendam, as peças processuais do Supremo Tribunal Federal, todas as peças em que Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, o Pleno da Corte, o Dino, o Fachin, todos eles estabeleceram a sentença através de referências, leis, artigos. Eles são alucinações processuais, ou seja, o que eles alegam aí não corresponde à lei. Ou seja, são leis apócrifas que não existem, mas que tem o número da lei, que tem como se fosse verdadeira, mas não é. Então tem que fazer o monitoramento de todo o processo dos cartórios, do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes, da Carmen Lúcia, de todos os elementos que compõem o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Eles têm que pegar a referência de lei que eles dão, e quando você vai ver, são alucinações. Eles projetaram por inteligência artificial essa lei, alegando outro caput, favorecendo o réu. São peças montadas, é um crime atrás do outro. E eles botam a cara. E aí eles vão dizer que a culpa é do seu staff de, como se chama, de juízes auxiliares. Ou seja, é um crime atrás do outro que, claro, vai levar os juízes auxiliares e o pessoal do cartório do Supremo Tribunal Federal em cana, a cadeia. Quem está falando é o corregedor de vocês, seus filhos da puta! Eu sou o corregedor de vocês, do Tribunal Penal Internacional, pela segunda vez, seus filhos da puta! Juízes de merda! Vocês são loucos, comeram cocô, se prestaram a este bando de terroristas, extremistas, filhos da puta, que o cara que não é o Lula, chegando lá nos Estados Unidos, vai fazer que nem Busqueta, vai contar tudo, vai entregar todos vocês, seus filhos da puta. E você, Alcolumbre, o teu parente rodou, tá em cana. Como é que é? Hein? Vocês pensam que há possibilidade? Aí você bota que o dólar está baixo. Por que está baixo? Porque todo mundo está fugindo da Europa, está mandando dinheiro para cá, para ver se salva algum dinheiro. Porque todo mundo vai em cana, seus filhos da puta! Entendeu? Fui claro. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-44734. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular 21 997420789. Me ajuda. Qualquer grana, me ajuda, por favor. Tenho que pagar conta. Não consigo pagar a internet. Não consigo pagar meu telefone, me ajuda! Por favor, gratidão, povo que eu amo.
Gratidão. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Família, atenção, atenção para essa notícia que é grave, é gravíssima, é notícia de última hora. Trump acaba de anunciar que vai capturar de uma vez por todas o ratão, as ratazanas. Ah, papai, vai pegar rato gordo, rato magro, rato fiote, rato grande, rato pequeno, rato com dedo, rato sem dedo. Vai ser armada a Arapuca. Trump dá ordem para militares agir no Brasil. E o cara que não penteia o cabelo também entra em completo desespero. Chama todo mundo para a live, que essa notícia é grave, é gravíssima, é urgente, é urgentíssima. Entra comigo aqui para você entender tudo que está acontecendo nos bastidores. O Barbudo já decidiu, vai aos Estados Unidos da América. O apito final foi dado. Donald Trump já armou a casinha de caboclo. É isso mesmo que você está vendo aí. Estados Unidos já está determinado que vai pegar esse barbudo de uma figa. E não vai demorar, família. Será lindo de acompanhar aqui ao vivo. Vamos ouvir aqui, preste atenção. Esta é talvez a maior bomba que o Donald Trump está jogando contra não só Lula, mas contra todo o sistema que se apoderou desse narco-estado que se transformou o Brasil. E se você não está atento ao que está acontecendo no Brasil, eu vou mostrar para você uma decisão tomada pelo Donald Trump agora, nessa sexta-feira, direto da Casa Branca. É uma decisão que assusta a todos, está todo mundo correndo atrás das informações, e eu vou te mostrar o elo da decisão do Donald Trump, de tudo o que está acontecendo no Brasil e o que é que vai acontecer daqui para frente. Alexandre de Moraes. Todo mundo tem medo desse cara. Eu chamo ele de mãe do PC. Vamos perceber que neste momento o Brasil está a ser governado por absolutos criminosos, mas do pior que existe. Pesquisei muito, investiguei muito e quanto mais eu pesquisei fundo, mais assustado eu fiquei com a tamanha dimensão do golpe que foi dado no Brasil pelo Poder Judicial, com as ligações que o Poder Judicial tem ao narcotráfico, aos criminosos e esse mundo obscuro. Gente, está... Ele pediria 6. Uma fala que deixou claro que o Tavares, o que já mostrei aqui. O STF e o crime organizado. O PCC vem atuando ombro a ombro com o sistema. Pegar fogo. Acaba de gritar 12 com 4 zaps na mão. Eu não costumo fazer vídeos longos. Talvez esse vai ser um pouco mais longo que o normal, mas eu te peço para que você assista até o final. Você não vai se arrepender. Esta é talvez a maior bomba que o Donald Trump está jogando contra não só Lula, mas contra todo o sistema que se apoderou desse narco-estado que se transformou o Brasil. Veio uma bomba para destruir todo o sistema. Mas antes, eu preciso contextualizar o porquê que o Trump acabou de fazer é uma bomba para o sistema brasileiro. Vamos ver isso aqui. Ó. O PT tinha diálogo com nós cabuloso, preso do PCC grampeado. Ao longo da história, ficou inquestionável a aproximação do PT, da esquerda e de facções criminosas do narcotráfico. O PCC sendo uma das principais dela. O PT, o PCC e a morte de Daniel. Segundo Marcos Valério, a aproximação do partido com a organização criminosa começou nos anos 2000. Marcos Valério relata a relação do PT com o PCC. Aí vai, Moraes determina censura a reportagem sobre o suposto elogio de Marcola a Lula. Marcola, o chefe do PCC. E por que eu estou mostrando tudo isso? Por exemplo, visita da dama do tráfico no governo, do Comando Vermelho, o PT indo em áreas completamente dominadas pelo PCC, pelo Comando Vermelho, sem polícia nenhuma. Flávio Dino também entrando em área do Comando Vermelho. Visita do Lula à favela do Moinho, articulado com ONG ligada ao PCC. Por que de repente se tornou importante a aproximação do PCC, do PT e do sistema?
O PCC hoje não é apenas aquele grupo de pessoas com fuzil na mão em áreas dominadas pelo narcotráfico. O PCC hoje tem advogado, tem procurador, tem deputado federal, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, ministros e até mesmo figuras da mais alta cúpula do judiciário brasileiro. O PCC hoje domina o Estado do Brasil. Qual é a relevância disso? Vamos lá. Agora eu trago para vocês isso aqui, ó. O Brasil diz aos Estados Unidos não classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Os Estados Unidos veio aqui para avisar o governo brasileiro que eles estariam, a partir daquele momento, considerando o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Eles passam a ser considerados como grupos terroristas. Qual é a relevância disso? Isso foi uma notícia, você deve ter visto, saiu em toda a imprensa, e aí o governo saiu em defesa do PCC e do Comando Vermelho. Lula mandou emissários falar com o governo americano, implorando para que eles não passassem a considerar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Por quê? Não é só porque eles são amigos do PCC e do Comando Vermelho. A partir do momento em que o governo americano começa a considerar o PCC e o Comando Vermelho como grupo, o Donald Trump tem às suas mãos uma artilharia muito mais pesada contra o estamento brasileiro, falando até mesmo do Pentágono. Então, vou pegar isso aqui para você. O governo de Israel acusa o PCC de usar banco digital e criptomoedas para financiar terrorismo. Depois disso, saiu um relatório do Mossad, do Israel, mostrando como que o PCC hoje usa fintechs para lavar dinheiro e financiar Hezbollah, Hamas, Houthis, Israel Islâmica, Jihad Islâmica. São os principais 4 grupos do mundo hoje. Agora, sai uma notícia que eu quero mostrar para vocês. Essa aqui acabou de sair no The New York Times. Eu vou ler traduzindo para vocês, tá? O presidente Trump assinou uma diretiva secreta no Pentágono para começar a usar a força militar contra certos cartéis de grupo da América Latina, que a sua administração considerou como organizações de acordo com pessoas próximas ao assunto. A decisão de trazer o exército, o militar americano, para dentro da luta é o passo mais agressivo até agora numa campanha escalada dessa administração contra os cartéis. É um sinal de que o Donald Trump continua com muita vontade de usar as forças militares para executar o que primariamente pode ser considerado como o enforçamento da lei, né? A ordem provê a base oficial para ações militares diretas no mar e em território estrangeiro contra cartéis. Vou te explicar agora. A partir do momento que o governo americano reconhece de forma oficial o PCC e o Comando Vermelho como um grupo terrorista, ele pode agora tomar ações militares direcionadas contra esses grupos terroristas, tanto no mar quanto em território estrangeiro. Ele está avisando o Brasil, a partir de agora, nossas ações militares terão a possibilidade de executar operações dentro do território contra esse grupo, que é o PCC e o Comando Vermelho, que se tornou um câncer no mundo. Nós tivemos recentemente o presidente da Argentina dizendo que o PCC já está invadindo a Argentina, o PCC já está na Europa e o PCC já tem ramificações dentro dos Estados Unidos. O Comando Vermelho, o PCC, esses grupos amigos do governo que financiam políticos da esquerda, agora se tornaram alvos do exército americano. Só para você entender a gravidade disso, sabe esses ataques cirúrgicos que acontecem em países do Oriente Médio que financiam e protegem grupos terroristas, como no Líbano, no Irã recentemente, com aquelas bombas, na Síria, esses lugares que apoiam, protegem, escondem grupos terroristas, esses governos, eles agora terão que aguentar, eles aguentam os Estados Unidos fazendo invasão e ataques diretos, mísseis teleguiados em quartéis generais, em áreas que são de controle desses grupos.
Preste atenção, né, no que isso significa. Só para você entender por que esse vídeo é mais longo. Essa ordem que o Donald Trump assinou, que agora ele reconhece os grupos, as facções criminosas da América Latina, como o PCC e o Comando Vermelho, como grupos terroristas, dá a ele agora a prerrogativa de mandar ações militares, mísseis teleguiados de precisão cirúrgica, contra agentes do PCC e do Comando Vermelho. Olha, presta atenção nisso. Ele vai agora em cima justamente da base da esquerda, que nós todos sabemos, a esquerda é financiada pelo narcotráfico, né? O Marcola faz declaração de apoio ao Lula, o PCC diz que tem diálogo com a Lula, e tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês, né? Tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. Eu não preciso falar mais. Como que vai fazer? Gente, o PCC tem gente, tem advogado, tem juízes, tem promotores, procuradores, tem deputados federais, tem senadores. O PCC domina o Brasil e agora o PCC arrumou uma briga gigantesca. Donald Trump acabou de gritar 12 e apresentar 4 zaps na mesa. Não tem como. Eu sinceramente, esta notícia hoje é a notícia que está aterrorizando a esquerda brasileira. Eles vão perder o seu principal base de sustentação, que é o narcotráfico, que são as facções criminosas. Cara, esse povo foi arrumar briga com alguém que vocês não estão entendendo, que não arruma briga com Donald Trump. E te digo mais, quem vai ficar morrendo de medo agora, e muito provavelmente o tráfico vai diminuir, esse pessoal vai debandar, a esquerda vai enfraquecer antes mesmo da primeira ação ser executada. Agora, família, preste atenção nessa outra bomba aqui. Fim do sistema. Trump vai pegar e capturar o barbudão. Total. Estamos ao vivo, patriotas. Atenção total. Antes das bombas que estão explodindo no Brasil agora, um apelo urgente. Inscrevam-se agora no nosso novo canal Backup, Brasil em Ação. O verdadeiro coração da resistência. O link está no comentário fixado. Não sabemos até quando o Nação Direita ficará no ar. A censura e os ataques do sistema estão ferozes. Corre no primeiro comentário fixado do vídeo e nos dê essa força. Vamos à notícia então. Patriotas, bem-vindos ao Nação Direita, o farol da verdade conservadora que ilumina as trevas do establishment corrupto. A chapa esquentou de vez e o fogo vem dos Estados Unidos diretamente para Brasília. O exército americano, sob ordens implacáveis do presidente Donald Trump, acaba de capturar e prender mais um ditador chavista, o operador financeiro de Nicolás Maduro. Essa bomba, confirmada agora mesmo pelos STU na Iowa, está deixando a esquerda brasileira em colapso total. O desespero toma conta do Planalto, com Lula expondo seu medo patético de Trump interferir nas eleições de 2026 e apoiar Flávio Bolsonaro. Vamos dissecar tudo isso com detalhes explosivos, porque aqui no Nação Direita não poupamos a verdade. A direita avança, a esquerda desmorona. Começando pela mega operação americana que abalou o eixo. Eu quero te apresentar uma oportunidade incrível, preste atenção. Só para mostrar uma coisa para vocês, ó. Dá uma olhada aqui, meu. Para o Ziba Biwa é iminente, onde ele enfrentará acusações de conspiração para lavagem e violações à lei de práticas corruptas no exterior. Saab já foi preso em 2020 em Cabo Verde e extraditado em 2021, mas o fraco Joe Biden o libertou em 2023 numa troca de prisioneiros covarde. Agora, com Trump de volta ao poder, a justiça americana age sem piedade. Maduro perde seu principal operador e o regime chavista sangra. Por que a esquerda brasileira treme? Porque Saab era o elo entre Caracas e Brasília. E Lula, aliado histórico dos ditadores socialistas, sabe que o cerco se fecha. Trump não perdoa. Ele combate o comunismo global e o Brasil petista está na mira. Essa prisão é um recado direto. O tempo dos ditadores acabou. Enquanto isso, o advogado de Trump solta uma bomba nuclear contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Martim De Luca, representante das empresas Rumble e Trump Media, afirmou em entrevista bombástica à Gazeta do Povo que Moraes usa o aparato do Estado brasileiro como escudo para se blindar de um processo no ZEUDEU. As empresas americanas processam o ministro por emitir ordens secretas de censura extraterritorial, violando liberdades fundamentais.
De Luca protocolou o requerimento na Flórida para intimar Moraes por vias alternativas, como e-mail, ironicamente o método que o próprio Moraes usa para censurar conservadores. Em nossa perspectiva, o que está acontecendo é uma blindagem do ministro utilizando ferramentas do Estado, disparou De Luca. Todos os canais oficiais foram bloqueados e o Brasil não cumpriu suas obrigações internacionais. Essa é a ditadura judicial escancarada. Moraes, o censor mor, agora foge da justiça americana. Patriotas, isso é guerra aberta. Trump e sua equipe não recuam. Eles expõem o autoritarismo do STF, que persegue conservadores enquanto protege aliados do poder. O desespero de Moraes é palpável. Ele sabe que Trump não brinca em serviço. E Lula? O presidente está em pânico absoluto. Fontes do Planalto confirmam. Lula planeja uma viagem aos RSS União para implorar a Trump que não interfira nas eleições de 2026. Em agenda lotada, Panamá, Índia, Coreia do Sul e possivelmente Casa Branca, Lula quer vacinar contra qualquer apoio americano à oposição. O medo que interlocutores da direita brasileira, como os Bolsonaros, influenciem Trump a tarifar o Brasil ou apoiar Flávio Bolsonaro abertamente. Lula atacou Trump durante as eleições americanas, defendeu regimes autoritários e alinhou o Brasil com inimigos dos ESNUA. Agora, colhe o que plantou. Tarifas contra o aço brasileiro continuam e a Magnitsky Act contra Moraes só foi aliviada após barganhas caras como concessões à Venezuela, envolvendo Joesley Batista. Lula é fraco, declara voto em democratas, mas corre para Trump pedindo misericórdia. Isso é hipocrisia socialista. Trump prioriza a America First e o Brasil petista, com sua diplomacia anti-americana, paga o preço. O desespero de Lula expõe sua fragilidade. Ele sabe que Flávio Bolsonaro, com apoio internacional, pode varrê-lo do mapa eleitoral. Falando em eleições, Flávio Bolsonaro dispara nas pesquisas e deixa Lula comendo poeira. A segunda sondagem, Meio Ideia, divulgada nesta madrugada, mostra Flávio saltando de 7% para 16,3% na espontânea, enquanto Lula patina de 32% para 33%. Um crescimento avassalador de 7 pontos em um mês. Flávio se consolida como o antagonista principal de Lula, polarizando a disputa em termos claros: conservadorismo patriota versus socialismo corrupto. Lula estagna porque o povo cansou de escândalos: Banco Master, INSS, família envolvida em tudo. Flávio representa renovação, valores familiares, economia liberal, combate à corrupção. Escrevam: se Flávio continuar nesse ritmo, Lula será humilhado em outubro. A direita unida vence. No fronte interno, Carol de Tone bate o martelo e deixa o PL após recusar ofertas de Valdemar Costa Neto. A deputada federal, ícone conservadora de Santa Catarina, recusou propostas como vice-governadora ao lado de Jorginho Melo ou liderança do PL na Câmara em 2027. Ela quer o Senado e não aceita migalhas. Valdemar priorizou alianças com o PP, garantindo vagas para Esperidião Amin e Carlos Bolsonaro. Carol, obcecada pelo Senado, como Bolsonaro disse, me deem 50% do Senado e mudo o Brasil. Migra possivelmente para o Novo ou outros partidos alinhados à direita. MDB, PSD, PRD, Avante, Podemos. Michele Bolsonaro defendeu Carol publicamente, revelando divisões no PL. Isso é jogo político sujo, mas Carol sai fortalecida. Uma guerreira conservadora que não se vende. O Senado precisa de vozes como a dela para combater o establishment. A CPMI do Banco Master é realidade e o desespero esquerdista é total. Com assinaturas recordes, muito além do mínimo, incluindo relutantes do PT, a comissão mista avança automaticamente sem precisar de aval de Hugo Mota ou Davi Alcolumbre. O PT assinou para não ficar feio, mas planeja sabotar. Lindbergh Farias, nojento como sempre, diz que vão investigar, mas jogam a culpa na direita. Eles dobram a aposta na CPMI do INSS, pedindo quebra de sigilo de Flávio e Jair Bolsonaro. Ridículo. Lulinha recebe mesada de 300 mil do careca do INSS, irmão de Lula envolvido, mas PT ignora. Modus operandi petista, dissimular, mentir, culpar opositores. Marcel Van Hatten avisa: CPMI vai expor tudo, como a do INSS que prendeu corruptos. Resultados: prisões, revelações. Lulinha exposto. Brasília não dorme. Esposas de ministros vorcaram. Figurões tremem. Corruptos vão para a cadeia. Doa a quem doer. Eduardo Bolsonaro escancara a perseguição. Oruan viola tornozeleira
28 ou 66 vezes, vira foragido, mas Bolsonaro é tratado como criminoso por minutos de atraso. Arcabouço jurídico protege bandidos, mas persegue patriotas. Indignação vira mudança em 2026. Patriotas, o sistema apodrece. Lula desesperado, STF blindado, esquerda sabotando. Mas Trump age, Flávio cresce, direita avança. A verdade conservadora prevalece. Curtam, comentem, compartilhem. Preste atenção o que o Guy vai falar. Vocês prestaram atenção nessa pesquisa da Real Time Big Data que foi publicada hoje? Real Time Big Data, que sempre deu uma favorecida ali para a esquerda. O Flávio Bolsonaro, por exemplo, até a última pesquisa não tinha passado o Lula. Pois essa pesquisa que foi publicada hoje não só mostra o Flávio passando o Lula, como mostra outros pontos também que o Brasil acordou. No início desse ano a gente teve aquela caminhada e aí surgiu aquela frase, acorda Brasil. Muita gente estava se perguntando, será que é possível? Será que o Brasil vai acordar mesmo? Um país que está há tanto tempo sendo doutrinado e adestrado por uma imprensa militante e acuado por um judiciário ditatorial. Será que ele acordou mesmo? Eu vi a pesquisa agora, eu baixei o PDF, eu acabei de analisar ela de cima e embaixo. Gente, por nada não. Mas eu tô achando que o Brasil acordou. Primeiro ponto, vamos lá. Esse aqui já foi publicado na imprensa, né? A economia do Brasil no governo Lula está em comparação... Bolsonaro está. A economia do Brasil no governo Lula, em comparação ao governo Bolsonaro, está para 40%, está pior, e para 30%, 31% melhor. Ou seja, nós temos 9 pontos percentuais a mais dizendo que o Lula é pior que o Bolsonaro. 9 pontos percentuais. Isso aqui é uma tragédia para esse governo. E o curioso é que essa pesquisa ela não foi só ruim pro governo, não. Não é só porque o Flávio Bolsonaro está na frente do Lula e acabou de cruzar, como vocês podem ver aqui, ó. Na última pesquisa, o Lula estava na frente. Nessa, o Flávio Bolsonaro está na frente. Mas esse aqui não é nem o fator mais impressionante. Se a gente já estava esperando, seria difícil qualquer pesquisa agora colocar o Lula na frente. Mas o que está chamando a atenção é a desaprovação do Lula há 5 meses da eleição. Ele está com 10 pontos de desaprovação a mais do que a aprovação. 10 pontos, cadê? Aparece a pesquisa? Era para aparecer aqui, não está rodando. 10 pontos percentuais a mais. Isso aqui é uma tragédia pro Lula, tá? E agora aqui, olha essa daqui. 55% dos brasileiros não confiam no STF. A Suprema Corte Brasileira não tem a confiança de 55% da população brasileira. Cadê o gráfico aqui? Apenas 33%, 36%, ou seja, 1/3. Apenas 1/3 do povo brasileiro confia no STF. Sabe o que isso quer dizer? Que até algumas pessoas da esquerda já viram que o STF saiu dos trilhos. Aqui não é só a direita ou o bolsonarismo, não. Aqui até gente de centros, independentes, algumas pessoas da esquerda já reconhecem que o STF não é possível de se confiar. Escândalo do Banco Master, Tayaya, esposa do Alexandre de Moraes recebendo o dinheiro do Daniel Vorcaro, mensagens de visualização única, tudo isso foi se acumulando, o jeito que eles protegeram os ladrões do INSS, tudo isso se acumulou de uma forma que hoje isso aqui, nesse instituto, é realmente assustador. Agora, tem um pedaço aqui que eu quero mostrar, que é esse aqui, ó. E a imprensa? Como é que está a questão da imprensa? Olha isso aqui. 52% não confia na imprensa, apenas 40% confiam. A imprensa perdeu a credibilidade no Brasil. A imprensa, gente, que antes era o formador da opinião pública. Agora, quero pegar, é aqui, ó. Não é essa não, cadê? Ah, essa aqui, ó, o Brasil acordando. O Bolsa Família tem incentivado os beneficiários a não trabalharem. Você concorda ou discorda? Olha isso aqui. 51%. A maioria da população concorda. Bolsa Família está fazendo com que o povo não queira trabalhar e apenas 44% discorda. Isso aqui, cara, é uma mudança radical na percepção da realidade do povo brasileiro. Aqui o povo está com saudade do Lula, né? Todo mundo que eu estava mostrando, né? Na sua opinião, a economia do governo Bolsonaro. Desaprovação do Lula.
Então, assim, nós estamos diante de uma pesquisa que normalmente ela tem uma tendência meio de esquerda, então os números, provavelmente, a realidade deve ser pior do que essa, mas a população não confia mais na imprensa, não confia no STF, desaprova o Lula, Flávio Bolsonaro está na frente, a percepção é de que o Bolsa Família é prejudicial para a economia, que faz com que as pessoas não queiram trabalhar, e tudo isso num PDF só, de um instituto que sempre dá um jeito de dar uma melhorada para o governo Lula, uma melhorada para a esquerda. O Brasil acordou. Isso é muito bom. A gente teve uma semana passada de vitórias, e essa semana está começando com sinais de que vai ser tão bom quanto a passada. Acabou para esse governo. Aí eles vão vir no desespero. Aí que é o perigo, cara. Eles vão vir no desespero, desenrola 2.0, fim da escala 6x1, que é louvável, é plausível, mas não no momento que a economia está com 80% da população endividada. O processo de adaptação de uma mudança dessa é sério, ela causa implicações na economia graves, mas tudo pelo poder. Tudo pelo poder. E aí, nós temos a notícia de que o STF agora, cadê aqui, ó? Nós temos essa notícia, que o STF, o STF tá infeliz com o que está acontecendo. STF avança sobre casos com impacto eleitoral e pode esvaziar a atuação do TSE em 2026. O que o STF está fazendo? Já que o TSE está na mão do Cássio Nunes, o STF vai tentar o quê? Derrubar os principais nomes da direita, porque estão vendo que o candidato deles não está indo bem. Então, o que lhes resta fazer? Derrubar os principais candidatos a Senado, vão tentar ir para cima do Zema, do Flávio Bolsonaro, que agora foi colocado, se tornou réu, né? Foi colocado aberto mais um inquérito contra ele por uma crítica ao Lula. A batalha não está ganha, tá? Não está ganha. Eles têm mecanismos e dispositivos ali criminosos que eles vão usar para tentar impedir a nossa vitória. Mas eu estou sentindo que Deus, esse ano, botou a mão no nosso país e falou assim, chega, eu vou arrumar essa casa. Então orem bastante, continuem militando, continuem usando as redes sociais e vão para cima. Não vai ser fácil, eles vão fazer maldade, mas não se deixem impactar, não desanimem. Esse ano a vitória é nossa. É, família. Agora olha isso aqui que saiu agora aqui no X. Ó. Presta atenção para essa notícia. Jornalista da CNN diz que membros do governo acham que Trump pode estar armando uma cilada para Lula. Eles acham que pode haver uma recuperação ou que pode ser uma armadilha ou algum constrangimento ao vivo para Lula. Vamos ouvir aqui. Tomara que seja isso mesmo, né, pessoal? Estamos na arquibancada torcendo para que seja. Chefes de Estado ou de governo de outros países que enfrentaram o Trump na Casa Branca e se deram bem. Por exemplo, o chefe do governo da Alemanha, por muito menos do que o Lula disse, o Trump o execrou em público, tirou tropas da Alemanha. O que é que o Palácio do Planalto acha que vai enfrentar na Cova do Lobo? Bom, a grande meta, o grande objetivo, pelo menos hoje, né, o que eu senti hoje, William, é tentar evitar uma armadilha. Né? Mas a gente está falando também do presidente da República experimentado, né? Como o presidente Lula tem 80 anos, e ali também não é propriamente um novato enfrentando outro novato. Né? Então está indo um pouco, tende a ir um pouco com esse espírito de que pode sim enfrentar algum tipo de armadilha, de constrangimento, e sendo preparado também justamente para isso. Né? O governo brasileiro vê ali potencial sim de fazer algum tipo de negócio, mas também tem um claro potencial eleitoral, o embaixador Roberto colocou isso, né? Tem potencial eleitoral numa semana que talvez seja a pior semana, né? A semana after da maior derrota da história do Lula lá no Senado. Então hoje, quando vazou essa informação, o colega Sérgio Roxo do Globo, né, publicou pela primeira vez ali a informação desse encontro, para o Palácio do Planalto, tem esse componente doméstico muito forte também, e o presidente Lula se preparando para ir lá, e todos esses pontos que a gente citou aqui são pontos de confronto. Né? Minerais críticos, tarifaço é ponto de confronto, segurança pública é ponto de confronto. Então o presidente, claro, está indo preparado também para eventualmente ser constrangido, mas para, do ponto de vista doméstico, reafirmar a soberania, reafirmar o discurso de defesa dos interesses nacionais brasileiros, e aí, casando com o nosso primeiro bloco, William, vê ali algum potencial de tentar resgatar também essa popularidade perdida, porque quando o Lula, o ano passado, enfrentava um problema de popularidade, foi justamente no embate com o trumpismo, né, e com o presidente Donald Trump que ele conseguiu dar um repique para cima. Agora pode ser também uma oportunidade, mas claro, estão cientes de que pode haver também alguma armadilha, algum tipo de constrangimento ao vivo, inclusive contra o presidente. Preste atenção no Chiquini agora aqui, informação do Chiquini. Vamos ouvi-lo. Gente, o que eu vou mostrar para vocês agora é muito escandaloso, mas muito escandaloso. Todo mundo sabe
que o Dias Toffoli vendeu a parte dele do Tayaya, correto? Agora, prestem atenção nessa linha temporal de quem veio, da onde veio, o dinheiro que comprou a parte do Dias Toffoli. Olhem isso daqui. Isso daqui foi fornecido recentemente pelo COAF. Tudo começa aqui, ó. Preste atenção. JF e JBS, que fazem parte de um mesmo grupo, contrataram por 11 milhões a advogada que faturava R$9.000 por mês em sala compartilhada. Documento do COAF aponta que transferências foram realizadas em dezembro de 2023. Decore isso daqui. Para a advogada Voltamos aqui, pessoal. Vamos lá, deu uma caída aí, mas vamos continuar aqui com o Jefferson Chiquini. Vamos lá. Tem lógica, não. Meu Deus do céu. Internet tá osso hoje aqui, pessoal. Vamos ver se vai voltar aqui, né? Cê tá doido? Misericórdia. Pessoal, vai chegando aí, vai deixando aquele like aí, que é importante, hein? Vamos lá. repassou 3,5 milhões para Paulo Humberto Barbosa. Decorem esse nome. Quem é esse cara? É o empresário que comprou cotas de Toffoli no resort Tayaya. Perceberam isso daqui? No dia 18 de dezembro, a JF e JBS transferem 11 milhões para advogado. No mesmo dia, essa advogada transfere 3 milhões para o cara que comprou as cotas do Dias Toffoli no Tayaya. Isso é escandaloso, né? Mas mais escandaloso ainda é isso daqui. 2 dias depois disso, Dias Toffoli suspende multa de mais de 10 bilhões da JEF. Decisão também concedeu acesso às mensagens da Vaza Jato para que companhia reavalie termos do acordo. Mensagens essas que foram utilizadas depois para anular toda a Lava Jato. E esse Paulo Humberto Costa, que recebeu o dinheiro daquela advogada que recebeu da JF e da JBS, é o advogado da JBS que controla o resort da família do Toffoli. O advogado da JBS recebeu 3,5 milhões de reais 2 dias antes do Toffoli anular multa da JBS de 11 e 2 anos depois, em 2025, esse advogado da JBS compra a parte do Dias Toffoli no resort da família do Dias Toffoli. Perceberam que o dinheiro é da JBS desde o início, quando a JF e JBS transferem 11 milhões para a advogada, que no mesmo dia transfere
para o advogado da JBS, que 2 anos depois compra a parte do Toffoli e fica como administrador do resort. Aí, a empresa que comprou o Tayayá recebeu 25 milhões da JF. O que é 25 milhões para uma empresa comprar o resort da família do Toffoli, se Toffoli anulou uma multa de 10 bi dessa empresa, né? Mas calma, você tá sentado? Então deita. Aí o advogado da JBS comprou as cotas do Toffoli através de fundo que era usado por Vorcaro e pagou 3,3 milhões de reais. Quase 3,5 milhões que ele havia recebido daquela advogada, né? Gente, preciso falar mais alguma coisa? Os fatos falam por si só. A pergunta é, por que o Dias Toffoli ainda veste toga? Essa gente quer julgar pessoas. E ainda dizem que mostrar isso, falar isso, é ataque às instituições. O STF está sofrendo um ataque de desinformação e difamações. Pera. São apenas fatos. E fatos públicos e notórios e comprovados pelo COAF. É por isso que em 2027 nós temos que enfrentar isso cara a cara. E o impeachment de Dias Toffoli é medida constitucional e de justiça. Eu sou Jeffrey Chiquini e é por isso que eu sou o pré-candidato a deputado federal, porque isso tem que mudar. Alguém tem que enfrentar esse sistema. E eu vou fazer isso. É, família, o chicote de aço tá estolando. E aqui também, ó. Lembra do caso Celso Daniel? Olha isso aqui. O publicitário Marcos Valério, condenado no mensalão do PT, disse em depoimento à polícia de Minas Gerais que Lula é um dos mandantes do crime. Marcos Valério foi condenado a mais de 50 anos de prisão por pagar propina a parlamentares que compunham a base de apoio do governo do ex-presidente Lula. Agora, o mesmo personagem está de volta e pode trazer mais uma peça para o Ministério Público esclarecer um crime que até hoje é controverso. O assassinato do então prefeito de Santo André, Celso Daniel. O Ministério Público de São Paulo reabriu no ano passado a investigação sobre a morte de Celso Daniel. Os promotores nunca concordaram com a tese da polícia de que o assassinato do prefeito foi um crime comum de sequestro. Os depoimentos de Marcos Valério fazem parte dessa nova investigação, conduzida aqui por Roberto Vider Filho, promotor que atuou no caso na época. O deputado professor Luizinho havia relatado detalhes sobre a morte de Celso Daniel e a existência de um dossiê sobre as arrecadações ilícitas que eram feitas pelo Partido dos Trabalhadores na Prefeitura de Santo André. Valério disse que, ao participar de uma reunião com Ronan Maria Pinto, Silvio Pereira e Breno Altman, Ronan deixou bem claro que não iria responder pelos fatos sozinho e que iria apontar Lula como mandante da morte do prefeito. Marcos Valério disse ainda que, após 2005, Lula indicou seu homem de confiança, Paulo Okamoto, para intermediar um diálogo e que, durante uma discussão, Okamoto o ameaçou, dizendo que havia muitas pessoas no PT que desejavam que fosse feito com ele o mesmo que fizeram com Celso Daniel, e que esse incidente deixou claro que havia um envolvimento da cúpula do PT e do presidente Lula na morte do prefeito. Foi explícito isso, que os ministros José Disseu, o presidente Lula e o senhor Gilberto Carvalho estavam sendo chantageados. Para a família de Celso Daniel, a reabertura é motivo de esperança de que o caso finalmente tenha um ponto final. É, família, muita coisa obscura por trás desse caso Celso Daniel, hein? Muita coisa mesmo. Que é o nosso Conversa Time lá. Vamos ouvir aqui o nosso querido. O
Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso Conversa Timeline. Tá diferente, né? Tá bonito. Eu não estou sozinho, estou aqui com meu amigo Ramagem. Tudo bom, Ramagem? Tudo bem, cara. Aê! Aê, feliz o de Bob estar tá aqui com a gente, o Bob tá aqui com a gente hoje. Novos aqui do Conversa Timeline. Bom dia, Alan. Boa tarde a todos vocês aí do Brasil e de todo o mundo. Esse é o Conversa Timeline, com um estúdio novo, preparando. A gente estava preparando a iluminação até 30 segundos antes de entrar no ar. Exato. Finalizando nesse final de semana. Tem vários ajustes para serem feitos, mas a gente está aqui no estúdio novo do Conversa Timeline para estar com vocês cada vez mais, uma apresentação melhor, com mais conforto, para trazer novos convidados. Então a gente já começa como a gente sempre faz. Obrigado a todos vocês. Conversa Timeline, onde chega na sua casa, nesse horário de almoço, nesse intervalo de trabalho, você consegue falar com a gente pelo Superchat. O Superchat, R$30 ou mais, a gente lê aqui o que vocês perguntam para a gente, as informações, os elogios, as críticas, tudo para um debate para todos nós aqui, para todo o Brasil. E... Dá oi pra galera. Bob, fala aqui rapidinho. Gostou do estúdio? Tá bonito? Tá demais. Não, fala, tem que falar pertinho, Tá muito bom e vai melhorar mais ainda, pessoal. Com a ajuda de vocês. É isso aí, a gente precisa da ajuda de vocês. Aquela câmera lá. A gente ainda tem que colocar algumas coisinhas nas mesas, alguns elementos aqui. Estúdio com tapete e mesinha, né? Então a gente... Já tá tudo certo, tá lindo. Fantástico. Tá bonito, né? Tá bonito. Vai dar tudo certo. Vocês é que merecem tudo isso, a gente só faz isso por vocês. É uma alegria enorme poder estar aqui com o estúdio já em andamento, já funcionando. Vamos mexer ainda no estúdio lá de cima, no segundo andar. São 2 andares bem legais aqui. Independente. Aqui, algum dia eu virei meu conhecimento e nossa opinião para todos vocês e realmente eu estou muito feliz de estar aqui. Pera aí, esse negócio aqui tá falando, fico falando a mesma coisa. Vamos ouvir aqui, presta atenção. Parlamentares e pela nossa luta é pelas prerrogativas parlamentares. E 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. Mas um senador com mandato de 8 anos, ele pensa que é Deus. Todo mundo tem que fazer o seu dever de casa para depois começar a apontar o dedo para o outro poder. Entre discursos, articulações e disputas silenciosas, uma das casas do Congresso voltou ao centro do embate político em Brasília. O Senado Federal, historicamente mais discreto que a Câmara, ganhou de vez os holofotes nas eleições deste ano. Em especial, depois da histórica rejeição de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Um fato que não ocorria havia mais de 130 anos. Direita e esquerda concentram esforços para eleger o maior número possível de senadores alinhados aos seus campos políticos. Em especial, pelo impacto que isso pode ter na relação com o Supremo Tribunal Federal. Para se eleger senador, são requisitos ter pelo menos 35 anos de idade, nacionalidade brasileira, plenos direitos políticos, domicílio eleitoral no estado representado e filiação partidária. O Senado é conhecido como Casa da Federação. Por isso, cada estado e o Distrito Federal elegem 3 senadores, com mandatos de 8 anos. Vence a disputa quem receber mais votos. Só que a renovação acontece de forma alternada, para 1 ou 2 vagas a cada 4 anos. Em 2026, são 2 cadeiras por unidade federativa em disputa. O presidente do Senado também preside o Congresso Nacional. Ele é eleito pela maioria absoluta dos senadores para um mandato de 2 anos. Família, então, esse ano aí temos que eleger o maior número de senadores da direita para poder tirar o Careca, tirar a Toffoli, tirar o Beisola, tirar todo mundo que está fazendo mal aí, cometendo as atrocidades. Veja esse vídeo, vai subir aqui. Um abraço e até breve. Última hora. Emiratos Árabes Unidos ha encendido las alarmas internacionales tras anunciar que prepara una dura represalia contra Irán luego de los recientes ataques. Medios locales aseguran que la respuesta podría ser inminente y de gran magnitud. Expertos advierten que esta situación podría provocar una escalada peligrosa en Medio Oriente, aumentando la tensión global y generando preocupación. Última hora. Emiratos Árabes Unidos ha encendido las alarmas internacionales tras anunciar que prepara una dura represalia contra Irán luego de los recientes ataques. Medios locales aseguran que la respuesta podría ser inminente y de gran magnitud. Expertos advierten que esta situación podría provocar una escalada peligrosa en Medio Oriente, aumentando la tensión global y generando preocupación. Miren estas casas que están atrás mío. Hay casas de última tecnología
y nos preparamos para algo muy histórico que se viene. ¿Por qué nuestras Fuerzas Armadas brindarán apoyo a nuestro nuevo proyecto llamado Libertad, con el objetivo de liberar el paso hacia el estrecho de Hormuz? Esto es por ustedes, por liberar de las dictaduras que los que se quieren adueñar de todo. Por eso solo podemos decir, ¡viva Estados Unidos! Miren estos casas que están atrás mío. Hay casas de última tecnología y nos preparamos para algo muy histórico que se viene. ¿Por qué nuestras Fuerzas Armadas brindarán apoyo a nuestro nuevo proyecto llamado Libertad, con el objetivo de liberar el paso hacia el estrecho de Hormuz? Esto es por ustedes, por liberar de las dictaduras que los que se querem adueñar de todo. Por isso só podemos dizer, viva Estados Unidos! Advogado, a maior bomba do nosso país acaba de acontecer. TCU manda suspender todas as vendas de empréstimo consignado e cartão de crédito para todos os bancos. O sistema literalmente parou, e isso vai interferir positivamente até no julgamento da suspensão do RMC pelo STJ. O próprio TCU identificou o vazamento de dados, fraudes, ilegalidade nas vendas, empréstimos sem consentimento dos consumidores. E nós estamos falando de um sistema frágil. Milhares de beneficiários foram expostos mais uma vez por fraudes de bancos. E isso não é uma crise de consignado, é a maior oportunidade para advogados que atuam na advocacia contra bancos. Eu conheço o sistema por dentro, eu já fui funcionária de bancos muito antes de ser advogada. Eu sei exatamente como isso é feito. E se você conhece o seu adversário, você vence as ações bancárias. Exatamente isso que eu aplico desde 2017 e eu canso de falar, o banco falha assim nos contratos. Eu ensino direito bancário aqui desde 2020 e o sistema tentou me calar por diversas vezes. E esse é só o começo de uma grande jornada para quem vai atuar na advocacia bancária. Já me segue, porque segunda-feira às 19 horas eu vou abrir o Zoom no ambiente secreto para trazer mais detalhes sobre esse debate do sistema. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então vocês poderão verificar que tem uma frase e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais, 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções, 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim,
Vitrine do Construa Civil Mestre Dinho, afiliado da Shopee. Aproveita as promoções! Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee, Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.